Olá, meu nome é Miriam Olívia e este é o canal do KB Advocacia. Neste canal nós falamos sobre empresa, patrimônio e pessoas. E neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco complicado. O que fazer se o NPI indeferir, então negar o registro da sua marca? Isso mesmo, quando a gente tenta fazer um registro de marca, quando a gente inicia o processo de registro de marca, o objetivo é que o empresário que quer fazer esse registro, ele tenha uso exclusivo daquela marca em um determinado segmento de mercado. Esse segmento de mercado, ele é definido por meio das classes do NPI, tá? Então, por mais que você tenha algumas categorias econômicas descritas ali no seu registro da sua empresa, né, no seu cartão CNPJ, o que vai definir qual a proteção da sua marca são as classes onde ela vai ser registrada, tá? E vejam, pode acontecer do NPI negar, indeferir o pedido de registro da sua marca. E o que fazer então diante dessa situação? O que acontece? O processo de registro de marca, vejam, a gente faz toda uma análise de disponibilidade e legalidade para verificar se a sua marca pode ou não ser registrada, de acordo com vários critérios da lei, tá? Depois disso, esse processo de registro inicial vai passar pelo exame formal do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e depois a sua marca vai ser divulgada na revista de propriedade industrial para que outras pessoas, terceiros, possam se opor ao seu pedido. Dizer basicamente, de forma mais acessível, dizer o seguinte: você não pode registrar essa marca porque eu já sou o dono, tá? Isso é um dos principais argumentos quando ocorre uma oposição, tá? Depois desse período de oposição, certo? Se manifestando ou não, isso vai para o exame de mérito. Tá? Se tiver uma oposição, a gente pode se manifestar te defendendo, enfim, mas é uma outra situação. O INPI vai fazer uma análise de mérito, onde ele vai verificar se a sua marca pode ser registrada ou não. Depois disso, ele toma uma decisão, deferindo ou não a sua marca. Essa decisão do INPI é divulgada, tá? Para você que é o empresário que está tentando fazer esse registro, para a pessoa que está fazendo o registro por você, o advogado especializado, tá? E essa decisão ela é detalhada. O NPI ele diz por que ele deferiu e por que ele não deferiu. Dessa decisão que é possível a gente fazer alguma coisa. Então, se você recebeu uma decisão dessa, eu quero falar sobre alguns motivos principais para o NPI não deferir uma marca, negar o registro de uma marca, tá? Quando essa marca é similar a uma marca já existente, então o tópico da similaridade. Não é possível fazer o registro de duas marcas que sejam iguais ou muito parecidas, tá? Inclusive foneticamente, tá? Dentro de uma mesma classe, certo? Então, por isso que o pedido e a escolha da classe ele é muito estratégico, certo? Então, o INPI pode indeferir a sua marca diante disso. Por quê? Porque isso pode gerar uma confusão para os consumidores. Às vezes eles vão querer consumir de determinada marca, tem o mesmo nome, é muito parecido, mas na verdade é outra empresa. Então isso é uma forma de proteger tanto os consumidores como também a concorrência, tá? Falta de distintividade. A sua marca, então, ela não tem elementos distintos de outras marcas, tá? Ela não é única, ela é muito comum. Certo? Uma marca que é muito descritiva, ela não apresenta elementos distintos o suficientes para ser considerada uma marca única e uma marca que efetivamente descreva um negócio, que seja a cara de um negócio, tá? Quando ela é muito genérica e muito comum, o INPI também pode indeferir, tá? Falta de clareza no objeto de registro. Então vejam, você faz o registro de forma muito genérica, mas o teu negócio, ele é mais específico. E esse é um ponto-chave que muitas pessoas não observam. Quando a gente faz o registro de marca, a gente pode escolher entre uma especificação pré-aprovada, que é basicamente uma descrição com base numa listagem que o NPI tem, ou a gente pode fazer uma descrição livre, que é quando você mesmo descreve o seu negócio. A gente só utiliza essa segunda possibilidade quando o negócio da pessoa que a gente está registrando, essa marca, ela é muito particular. Então, ela é muito diferente do que as pessoas. É um negócio realmente inovador.
vem normalmente das startups, por exemplo. Ninguém está fazendo isso. Ou ainda tem um negócio muito parecido, que já está registrado, mas muito parecido no sentido geral. Então, por exemplo, na classe de software, quanta coisa pode entrar na classe de software, certo? Então, essa especificação livre, quando a gente descreve, a gente pode fazer o quê? Evidenciar para o INPI que a sua marca é distinta dos outros softwares, das outras marcas registradas na classe do software, tá? Então, esse é o ponto. Essa falta de clareza, quando você deixa muito genérico algo que você poderia especificar melhor, pode ser também um critério para indeferimento, tá? Uso de termos proibidos. Você não pode utilizar termos como, por exemplo, ofensivos ou registrar brasões, a bandeira nacional. Então, até o termo Brasil você não pode registrar isoladamente. Então, o uso de termos proibidos, você não vai poder fazer o registro, tá? E o INPI vai indeferir, tá? E problemas formais. Então, às vezes você não entregou algum documento, está faltando algum ponto, não pagou as taxas necessárias, não pagou a taxa suficiente, tá? Tudo isso pode ser motivo para indeferimento. Teve algum desses motivos de indeferimento ou outros, tá? O que a gente precisa fazer? Precisamos analisar qual foi o motivo de indeferimento, tá? Qual foi o fundamento que o INPI trouxe, se esse fundamento ele é verificável, se a gente pode contra-argumentar com outros pontos, se faltou algum documento, alguma complementação, tá? E existem algumas formas que a gente pode atuar. Se for uma breve correção, uma especificação, a gente ainda pode fazer uma anotação no INPI por meio de pagamento de uma taxa, tá? Se não for o caso, é possível fazer um recurso administrativo no INPI. É possível fazer 2 recursos ainda dentro desse processo administrativo. O prazo é de 60 dias após a decisão do indeferimento. Por isso que é muito importante acompanhar esse processo de perto. E aqui no escritório a gente acompanha semanalmente, que é quando sai a revista do INPI, quando ela é publicada semanalmente, tá? Então a gente pode entrar com esses 2 recursos. Cada recurso, uma nova taxa, tá? É muito importante isso. E essa questão dos valores é muito importante ver com o profissional qualificado e técnico para que ele possa te orientar os valores que vai custar cada uma dessas etapas, tá? E além disso, tá? Você pode discutir isso judicialmente, esgotando a esfera administrativa ou não. Isso daí é uma discussão. E judicialmente tem um prazo de 5 anos. É muito comum nessa questão de registro de marca a gente passar pelo processo inteiro, quando há esse indeferimento, fazer esses 2 recursos do INPI e depois ir para o judicial. Então, os grandes casos que a gente tem na mídia, eles normalmente passaram por esse processo, tá? E daí o processo se estende bastante. Mas, em conclusão, se o seu pedido foi indeferido, procure um profissional especializado, um profissional que tenha muito conhecimento nessa área, que possa verificar os motivos que o INPI colocou para o indeferimento, verificar até que ponto eles são realmente admissíveis ou não são, quais são os argumentos e provas que podem ser utilizadas de forma contrária para que a sua marca possa ser, então, deferida. Isso pode ser revertido tanto nos recursos administrativos, tá, judicialmente, ou às vezes, em poucos casos, com alguma anotação específica do próprio processo do INPI. Tá bom, gente? Então, se a sua marca foi indeferida, é preciso observar todas essas questões. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até o final. Agradeço a confiança. Estamos gostando bastante da interação de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Então vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, comentários e sugestões de vídeos que nós iremos analisar e também trazer esse conteúdo informativo para vocês. Muito obrigada e até mais!